Esses 15 dólares aqui têm mais de 31 anos. Será que valeu a pena manter eles como papel moeda? Será que vale a pena comprar e guardar dólares como proteção do dinheiro? Vamos falar sobre isso hoje? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal porque tem vídeo toda semana e me segue também lá no Instagram para não perder nada. Na semana passada, meus pais acharam esses 15 dólares que foi um presente que meu irmão ganhou no nascimento dele. Então aqui tem, né, o nome dele e o registro como presente de batizado vovô e Renato, que é meu tio e meu avô, né? E aí ele recebeu esses 15 dólares na época que nem era real ainda, né? Em 93 a gente ainda tinha o Cruzeiro Real, só passou a ser real em meados de 94. E isso me fez ter algumas reflexões. Primeiro, 15 dólares hoje valem mais ou menos R$86. 15 dólares então valem quase R$90 na conversão direta da nossa moeda. Isso é uma grande diferença, né? Impressionante como o nosso dinheiro desvaloriza ao longo do tempo. E desvaloriza, inclusive, não só frente ao dólar, né? Não é que o dólar está se apreciando ao longo do tempo, mas o real também está depreciando muito ao longo do tempo. Até pensando nisso, nos últimos tempos, em julho, eu fui na Argentina e compartilhei um pouco do que eu vivi lá, né, nos stories. E falei que na época a cotação do câmbio estava R$1, compravam 230 pesos. Eu tenho uma amiga que estava indo agora para lá, então em 4 meses a cotação passou a 196. Então R$1 compra 196 pesos. Nesse caso a gente quer que compre sempre mais, né? R$1 compraria mais, quer dizer que o real valorizou. Ao invés disso, ele desvalorizou em coisa de 4 meses 15%. Então a gente realmente está vendo não só outras moedas apreciarem, como o real depreciar também. E realmente é isso, a maior parte das moedas vai sofrer inflação, em mais ou menos intensidade ela vai perder poder de compra ao longo do tempo. O dólar é uma moeda muito mais estável do que o real, né? Ela existe há muito mais tempo. Ela é utilizada para comercialização entre os países, ela é utilizada como reserva de vários bancos centrais de vários países, mas ela também vai perdendo seu valor ao longo do tempo. A desvalorização do dólar ela acontece de forma muito mais lenta do que o real, isso certamente. Mas eles têm também inflação que aumentou inclusive de forma considerável, de forma que as pessoas estão sentindo mais por lá também desde a pandemia. Então, se você pega o que era possível comprar em 2019 com 15 dólares, agora, em 2024, já dá para comprar bem menos coisa. Quem dirá quando a gente fala de um período de 31 anos, né? Então, um dinheiro lá que está datado de julho de 1993, 15 dólares naquela época certamente comprava muito mais coisa do que hoje em dia. E aí eu fui atrás do número disso para a gente ver qual era a diferença. A inflação nos Estados Unidos é medida pelo CPI, então é como se fosse o IPCA lá dos Estados Unidos. Se eu pego uma calculadora para avaliar ali desde junho de 93, que foi a data do nascimento do meu irmão, até agora, até outubro de 24, 15 dólares teriam virado, né, para simplesmente a correção da inflação, virariam 32 dólares. Então, só isso já deixa claro que não valeu a pena manter esse dinheiro em casa, né? Porque esses 15 dólares precisariam ter virado pelo menos 30 para, no mínimo, comprar a mesma coisa lá nos Estados Unidos que antigamente comprava. Assim, é claro que entre receber e esquecer, né, desse presente em Cruzeiro Real ou em dólar, valeu mais a pena que fosse em dólar. Ainda bem que eles esqueceram dólares e não Cruzeiro Real, porque no ano seguinte a gente deixou de ter Cruzeiro Real e passou a ser real. E mesmo se fosse o real, se fossem, sei lá, R$30, R$15,
R$ 15 lá de 94 comprava muito mais coisa do que hoje a gente consegue comprar com o mesmo valor, com os mesmos R$ 15. E isso, é claro que a gente está falando de duas opções ruins. Então, é muito ruim ter mantido reais guardados na gaveta entre 93 ou 94 e agora, e é um pouco menos pior a gente ter guardado dólares, porque pelo menos eles ainda são válidos e eles compram bastante coisa ainda quando a gente coloca em reais. Mas aqui a gente não precisa escolher entre as duas opções que são menos piores. A gente poderia ter uma boa opção. Então, se esses US$ 15 tivessem sido investidos lá nos Estados Unidos, no indicador que é o mais conhecido, que é o S&P 500, esses US$ 15 teriam virado $342 nesses 30 anos. Então, uma multiplicação de mais de 20 vezes. Claro que assim a gente está falando também de um ganho nominal, ou seja, nisso tem a correção da inflação e o que é o ganho real, que realmente o dinheiro cresceu acima da inflação. Se a gente olhasse só para o ganho real, o que cresceu acima da inflação nesse período seria o equivalente a serem ali $142, né? Então, US$ 15 nesse período de 31 anos teriam virado $142. Isso sem pegar as empresas específicas que lá atrás, se você tivesse investido, né, sei lá, uma Microsoft, uma Apple, que teria sido um boom de valorização, porque além de tudo, se a gente tivesse pegado uma dessas ações, a gente também poderia ter pegado uma Microsoft da vida, mas a gente poderia ter pegado, sei lá, uma Kodak, que ao invés de valorizar muito ao longo do tempo, quebrou ou desvalorizou muito. Então é mais fácil olhar para essa carteira de ativos para a gente pensar ali o que poderia ser uma referência de rentabilidade ao longo desse tempo. E é claro que isso é uma análise teórica, né? Porque lá em 93, 94 não era tão fácil como é hoje para a gente acessar investimentos no exterior. Com certeza, com $15 a gente não conseguiria investir no exterior assim tão facilmente, enfim, né? Não tinha internet como tem hoje, era bem mais complicado, mas é para a gente ter uma noção ali que a conclusão é que guardar dólares não vale a pena. Se seu objetivo é proteger o seu dinheiro, é claro que o dólar ele vai desvalorizar menos do que o real ao longo do tempo, mas nada como ativos dolarizados. Então você ter sim uma proteção de moeda forte, mas você também se expor a empresas que vão tender a crescer mais do que essa inflação, né? Empresas que vão poder repassar a inflação e crescer acima desse valor, realmente trazendo uma valorização, um ganho no seu dinheiro a longo prazo. E sim, a gente está com um dólar muito caro, mas a verdade é que no longo prazo a tendência é essa. Mesmo que às vezes no curto prazo a gente tenha uma recuperação do real frente ao dólar, a longo prazo a tendência é que a gente veja a nossa moeda se desvalorizando. Então, por mais que a gente esteja agora com um dólar caro, mais caro ainda é não ter o dólar. Inclusive, quando teve a eleição do Trump há umas 2 semanas, que na manhã seguinte a cotação do dólar para o real no Google bateu R$6 e na verdade aquilo era um erro, as pessoas ficaram impressionadas com isso, mas ninguém num primeiro momento achou que essa informação era errada, porque a gente talvez já está se preparando para ver um real valendo cada vez menos, né? Para ver um dólar valendo R$6. Então, se isso acontecer, você vai ter dado graças a Deus de ter investido com o dólar a 5,70, 5,80. É por isso que a gente fala, inclusive, de ir investindo ao longo do tempo. Então, hoje em dia, é muito acessível você fazer um investimento no exterior. Você não precisa de ter $5.000 para começar a investir. Então, comece a comprar agora. Se por acaso o real valorizar, se a gente vê essa cotação caindo ao longo do tempo, a gente vai ter a possibilidade de ir comprando mais barato. E se por acaso encarecer ao longo do tempo, você vai ter dado graças a Deus de ter começado com o dólar a 5,80. Se você já investe em dólar, comenta aqui embaixo, eu invisto em dólar, para eu saber. E se você não investe, ou se você quer também mais vídeos sobre isso aqui, como investir no exterior, quais tipos de ativos você pode investir no exterior,
comenta aqui embaixo, quero mais vídeos sobre investimento no exterior, que a gente vai falar mais sobre isso. Obrigada, investidores, e até a próxima!